Esse documentário enfoca uma das espécies da fauna brasileira ameaçado de extinção, Leontopithecus chrysopygos, o mico-leão preto, um dos tipos de mico-leão menos conhecido, cujo habitat natural é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados cobriam originalmente uma área de mais de 1.200.000 km², o que correspondia a cerca de 15% do território brasileiro, espalhados por 17 estados. O processo de ocupação do Brasil levou esta área a uma drástica redução de sua cobertura original. Hoje, ela é disposta esparsamente ao longo da costa interior das regiões sul e sudeste. Outros fragmentos podem ser encontrados no sul dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e no interior dos estados do Nordeste. Toda essa devastação gradativa e sistemática do meio ambiente enfraqueceu o equilíbrio da natureza. Isso deixou os animais que habitam a Mata Atlântica numa situação delicada e em declínio populacional. Outra coisa aqui no Brasil é muito aguda. A percepção que a gente tem que se não correr, a gente leva o perigo de ver espécies, tanto da fauna quanto da flora, espécies muito interessantes, talvez únicas, ao desaparecimento. Quer dizer, o socorro ao meio ambiente, um grito de socorro pela preservação do meio ambiente no Brasil, é uma coisa aguda e de hoje. Muitas espécies correm sério risco de extinção, e este é o caso do mico-leão preto, ameaçado juntamente com as outras 3 espécies de mico-leão: mico-leão dourado, mico-leão de cara dourada e mico-leão de cara preta. Para proteger os micos-leões, vários programas de recuperação têm sido desenvolvidos no país, inclusive com a criação de unidades de conservação. Mico-leão dourado, Reserva Biológica do Poço das Antas, norte do Rio de Janeiro. Mico-leão de cara dourada, Reserva Biológica de Una, sul da Bahia. Mico-leão de cara preta, espécie recém-descoberta, Parque Nacional do Sul-Peragui, nordeste do Paraná. O mais conhecido do gênero Leontopithecus é o mico-leão dourado. Ele se tornou símbolo da luta pela preservação dos animais em extinção no Brasil e acaba aparecendo mais que o mico-leão preto por ser um projeto mais antigo e que recebe mais atenção da mídia. Além disso, o mico-leão dourado tem uma coloração muito mais chamativa. O nosso protagonista, o mico-leão preto, está confinado a 7 fragmentos florestais privados e a 2 unidades de conservação estaduais: a Estação Ecológica de Caetetos, em Galha, São Paulo, e o Parque Estadual Morro do Diabo, localizado no Pontal do Paranapanema, oeste paulista, na cidade de Teodoro Sampaio. Lá, vivem quase todos os micos-leões pretos existentes no mundo. Eles são apenas 800 indivíduos. Das 4 espécies de micos-leões, o preto é o mais ameaçado de extinção. Pelos estudos existentes, a espécie que está mais ameaçada de extinção é o mico-leão preto. Embora exista uma espécie, o mico-leão da cara preta, que foi descoberta em 1990 no estado do Paraná. A gente ainda não tem uma posição exata da situação dessa espécie, são necessários estudos mais aprofundados para a gente poder fazer uma comparação com as outras espécies de mico-leão. A área do Parque Estadual Morro do Diabo, hoje com 34.000 hectares, já foi maior. Já foi perdida uma grande parte da Mata Atlântica com desmatamento. Hoje restaram alguns fragmentos de Mata Atlântica no estado de São Paulo e o Parque Estadual Morro do Diabo faz parte de uma delas. Nos últimos anos, o parque sofreu perdas com a construção da rodovia SP-613, que corta a reserva e que destruiu 2.000 hectares da mata. Outros 2.000 hectares foram inundados com a construção da hidroelétrica de Rosana. Naquela ocasião, os técnicos retiraram mais de 20 micos-leões pretos do local. Eles foram transferidos para o Zoológico de São Paulo. Antes disso,
Apenas o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro tinha essa espécie em cativeiro. E o centro conta hoje com 35 desses indivíduos. Construções mais antigas, como a estrada de ferro e o aeroporto, também foram responsáveis pela devastação da área do parque. Fora do Morro do Diabo, restam apenas 300 animais, sendo 200 em cativeiro e 100 em propriedades particulares. O mico-leão preto foi considerado extinto por 65 anos, sendo redescoberto pelo professor e primatologista Adelmar Coimbra Filho em 1970. A partir daí, iniciaram-se os trabalhos de preservação atualmente desenvolvidos pelo IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é coordenado pelo Dr. Cláudio Pádua. Nessa ocasião, eu estava estudando o mico-leão dourado, quando um colega que estava estudando o muriqui, o maior macaco neotrópico, né, ele disse que tinha visto um macaquinho preto, que não sabia o que era, lá no extremo oeste de São Paulo, Pantal de Paranapanema. Aí eu fiquei interessado, porque é um conceito sério, eu não sabia nenhum macaquinho preto daquela região. Aí eu vi que o bicho era realmente o mico-leão preto. Já tinha desaparecido a partir de 1905, não tinha mais contato com a ciência, não se falava mais nada. Eu então comecei a fazer uma série de pesquisas por minha conta mesmo, no interior de São Paulo. Apesar do fato de os micos-leões viverem na área mais baixa das florestas, encontrá-los não é uma tarefa fácil. Tivemos que entrar na mata em 2 oportunidades, sempre durante a madrugada, na esperança de vê-los saindo de seus abrigos. Para encontrá-los na mata, os pesquisadores se utilizam de um radiotransmissor. O aparelho está no pescoço de um dos membros de um grupo. Basta sintonizar a frequência dele num receptor e seguir o sinal. O rastreador, que é um rádio com antena, captou o sinal de uma fêmea de aproximadamente 6 anos de idade que há muito tempo vive sozinha na mata. Em 1999, os pesquisadores tentaram achar um companheiro para a miquinha. Trouxeram da Inglaterra um macho de cativeiro. Infelizmente, foi predado por uma jaguatirica. Depois disso, 2 outras tentativas foram feitas com machos também de cativeiro, vindos do Rio de Janeiro. O primeiro acabou morrendo durante uma briga com um macaco-prego. E o segundo entrou no oco da árvore para dormir e amanheceu morto, sem que se pudesse determinar a causa da morte. A miquinha foi atraída com frutas para poder ser capturada. Foi colocada em cativeiro com uma família de 3 membros, pai, mãe e filhote, para poder se adaptar ao grupo e depois juntos serem soltos novamente na mata. Enquanto não se habituam com a presença um do outro, a fêmea fica separada da família. O filhote, entretanto, procura brincar com a tímida miquinha, mesmo sob os olhares reprovadores de sua mãe. O mico-leão preto, no aspecto geral, assemelha-se aos outros da sua espécie, exceto na distribuição das cores do pelo, que é negro em quase todo o corpo, com tons de amarelo na região lombar e femoral interna e externa. Possui uma pelagem farta e brilhante. Ao redor da cabeça, forma uma juba, razão pela qual é denominado de mico-leão. Sua cauda tem um comprimento maior que o resto do corpo e tem a função de garantir o equilíbrio do animal. A pele do rosto, planta dos pés e das mãos são pretas. A face é quase nua. As mãos e os pés são estreitos e compridos, com dedos longos e unhas em forma de garra, o que facilita a coleta de insetos. O mico-leão preto tem hábitos essencialmente diurnos. Dorme toda noite, recolhe-se cedo, aproveitando antigos ninhos ou cavidades naturais das árvores. Assim que deixam um abrigo na primeira luz da manhã, os micos sobem até a copa das árvores para a primeira refeição do dia. Depois, partem numa longa jornada em busca de mais alimento. Para obter o alimento necessário,
eles precisam de utilizar uma área bastante grande na floresta. O mico-leão preto ele se alimenta tanto de frutos quanto de insetos, pequenos vertebrados e também resina de árvores. E esses recursos não estão disponíveis num espaço muito pequeno dentro da floresta. Então eles necessitam viajar bastante durante o dia para conseguirem obter o alimento necessário para a sua sobrevivência. No cativeiro, procura-se fornecer a mesma alimentação obtida na natureza. O mico-leão preto costuma andar na mata em grupos familiares de 4 ou 5 indivíduos em média. A reprodução na vida livre acontece através de uma só gravidez anual, de 4 meses. Porém, se for uma época de abundância de alimentos, eles podem procriar como se estivessem em cativeiro, ou seja, até 2 vezes ao ano. Geralmente nascem 2 gêmeos fraternos. Contudo, na natureza, podem existir dificuldades de ordem ecológica que impedem o desenvolvimento pleno de todos os filhotes nascidos até o estado adulto. Observa-se com certa frequência apenas um filhote acompanhando o grupo familiar, o que significa que o outro foi excluído. Normalmente, o mico-leão preto é monogâmico, isto é, cada macho acasala somente com uma fêmea. Só haverá mudança nessa estrutura se um dos animais morrer, quando então outro tomará seu lugar. A estimativa de vida do mico-leão preto na natureza é de aproximadamente 7 anos. Em cativeiro, podem viver até 20. Os filhotes crescem muito rápido e cabe ao pai e aos outros irmãos a tarefa de carregá-los, deixando para a fêmea o trabalho da amamentação. E isso é uma estratégia que essa espécie utiliza para aumentar a sobrevivência dos filhotes, porque quando a fêmea está com um filhote muito novinho, ela gasta muita energia na amamentação. E se ela ficasse incumbida de todo o cuidado, provavelmente esse filhote não sobreviveria. Então, o grupo todo divide o cuidado com os filhotes e aumenta as possibilidades de sobrevivência. A situação de isolamento dos micos-leões pretos confinados a uma área tão restrita não permite a dispersão desses animais e acarreta problemas genéticos e demográficos ao passar dos tempos. Nenhuma dessas subpopulações alcança os padrões viáveis para prosseguir a manutenção e reprodução, já que começaria um acasalamento entre parentes. Isto altera a taxa de reprodução dos animais, fazendo com que a população vá diminuindo e podendo chegar à extinção num determinado momento. Algumas estratégias estão sendo utilizadas para garantir a sobrevivência dos micos. Uma delas é o programa de reintrodução, que consiste em promover a reprodução em cativeiro para depois soltá-los, após um período de preparação, em seu hábitat natural. O centro, nesse projeto de trabalho, busca conhecer a biologia, que é o que eles comem, né, parte nutricional desses animais, parte comportamental, a parte de reprodução, as doenças que acometem esses animais e, principalmente, trabalhar no estudo do habitat, ou seja, restaurando habitats, que é a coisa mais importante para nós e mais necessária para a preservação das espécies primatas como um todo, né? Além da reintrodução, há o manejo dos micos, que inclui translocações e dispersões induzidas. A translocação é a movimentação de um grupo inteiro de um local para o outro, com um hábitat adequado para receber os animais. A dispersão consiste em retirar machos selvagens de um grupo e soltá-los em outra área, para verificar se conseguem formar novas famílias. Esse projeto vem sendo desenvolvido na região do Pontal do Paranapanema desde 1985. O objetivo é acabar com os problemas demográficos e genéticos comuns em pequenas populações e aumentar, a longo prazo, as chances de sobrevivência da espécie. O manejo do mico-leão preto, que nós estamos fazendo atualmente, é denominado de manejo de metapopulação. Ou seja, todas as populações existentes e isoladas precisam ser tratadas conjuntamente.
Como que a gente faz isso? A gente promove trocas de animais entre as diferentes subpopulações para a gente evitar, então, o problema do acasalamento entre parentes. Outra alternativa dos pesquisadores é fazer o corredor ecológico, que é a ligação entre os fragmentos florestais através do reflorestamento. Isto aumenta a área onde vivem os micos e as famílias podem cruzar entre si. Também já se pensa em projetos mais ambiciosos, como a ligação do Parque Estadual Morro do Diabo, em São Paulo, com o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Todo o esforço empreendido para que o mico-leão preto seja preservado, como também outras espécies em extinção, é de grande importância para a humanidade, pois resulta também na preservação de nossas florestas. Além disso, preservar é nossa responsabilidade com as gerações futuras, garantindo-lhes a oportunidade de conhecer toda a grandiosidade e a diversidade da natureza que Deus criou. As relações entre os animais e o ambiente que os rodeia transcorreram naturalmente durante milhões e milhões de anos e hoje são alteradas pela presença do homem. A destruição da natureza pelo homem tem particular importância no estudo dos diferentes modos de vida dos animais. Se soubermos como vivem, saberemos respeitá-los e, respeitando-os, garantimos sua sobrevivência. Este documentário divulga uma das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, Leontopithecus chrysopygos, o mico-leão preto, que foi considerado extinto de 1905 até 1970, quando então o professor e primatologista Adelmar Coimbra Filho o redescobriu na mata do Parque Estadual Morro do Diabo. O mico-leão preto é um dos tipos de mico-leão menos conhecido, cujo habitat natural é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica